Oi, amoreco, tudo bem? Então, a gente agora vai dar um prosseguimento aqui ao módulo 9. Vamos falar de seres fantásticos, né? De histórias imaginárias. Então, pega a sua apostila e vamos acompanhar aqui o livrinho, tá bom? Vamos lá, página 138. Na verdade, eu tô indo para 139, tá bom? Então, vamos lá. Diz aí no Para Começar que alguns seres encantados que fazem parte da nossa história, das histórias fantásticas, tornaram-se inesquecíveis ao longo do tempo. É o caso da Medusa, personagem mitológica, né, que tinha os cabelos em forma de serpente, né, porque ela era muito bonita e aí uma deusa, né, com ciúme dela, botou esse castigo nela para que ela ficasse bem feia e nenhum homem pudesse olhar para ela sem virar pedra. É uma personagem bastante conhecida. Essas histórias sempre fascinaram o ser humano pela capacidade de transportá-lo para uma realidade diferente, né? A possibilidade de mergulhar no universo da fantasia seduz nossa imaginação. Ah, Todos nós gostamos muito, pelo menos eu, né? Adoro ver histórias fantásticas, né? Me transportando para um outro mundo diferente do meu. Tem pessoas que já preferem documentários, né? Vai ver um filme, uma série, preferem coisas mais realistas do dia a dia, mesmo guerra e tal. Eu não, eu já prefiro, eu acho, quanto mais fantástico, quanto mais diferente for, mais eu acho bacana. Aí aqui a gente tem, deixa eu abaixar aqui pra gente ver, esse cartaz, não, aqui é uma fotozinha da Medusa, né, dizendo mitologia grega. A cruel Medusa era uma mulher com serpente no lugar dos cabelos, e aí ela falando, né, vocês se comportem ou eu faço chapinha em vocês, né? Eu, por exemplo, estou aqui de chapinha, me arrumei para poder dar essa aulinha para vocês. Porque quando eu acordo, o cabelo tá igual a Medusa. Vamos lá. Depois tem o Gotas do Saber, que eu gosto sempre de falar, né? Eu acho interessante, que é sempre um saber a mais que traz pra gente. Então vamos lá, essa leitura. Eu gostaria de pedir alguém para ler, mas como isso não é possível, eu mesmo vou ler para vocês, tá bom? A mitologia grega abrange um conjunto de histórias que retratam a relação entre os gregos antigos e seus deuses há mais de 3.000 anos. Como não era possível explicar alguns fatos sociais nem fenômenos da natureza, era comum que histórias fossem criadas para servir de explicação ou para trazer algum sentido. A forma como os gregos antigos compreendiam o universo. Ainda hoje, a mitologia grega é referência para a produção de novas histórias, como o filme Percy Jackson e O Ladrão de Raios, em 2010 que ele foi lançado, adaptado para o cinema como o ladrão de raios da série Percy Jackson e os Olimpianos. Vocês viram? É bem legal. Bem legal. Se vocês não viram, vejam que vale muito a pena, tá bom? Deixa eu aqui passar para a próxima página, né? Vamos para 140, tá, galera? Para aprender. Eu tenho aqui, né, para conhecer melhor esse tipo de história, vamos fazer uma leitura do texto a seguir e descobrir o que tornam essas narrativas tão interessantes, tá? No caso aqui, deixa eu passar isso para cá. Eu não vou ler esse texto todo, ele é muito grande, meu vídeo ia acabar ficando gigante, tá? Então eu vou ler aqui só um trechinho para deixar vocês com vontade de ler o resto, tá bom? Combinado? Vamos lá, mas é para ler, hein? No meio da noite de núpcias, o rei acordou tocado pela sede. Já ia se levantar quando, junto à cama, do lado da sua recém-esposa, viu deitado um leão. Na certa, pensou o rei, mais surpreso do que assustado, estou tendo um pesadelo. E mudando de posição para interromper o sono mal, deitou a cabeça real sobre o travesseiro real. Em seguida adormeceu. De fato, na manhã seguinte, o leão havia desaparecido sem deixar cheiro ou rastro.
e o rei logo esqueceu de tê-lo visto. Esquecido ficaria se dali a algum tempo, acordando à noite entre um suspiro e um ronco, não se deparasse com ele no mesmo lugar, fulvo e vigilante. Dessa vez, custou mais adormecer. Quando a rainha despertou, o rei contou-lhe do estranho visitante noturno que já por 2 vezes se apresentava em seu quarto. Ó senhor meu marido, disse-lhe esta constrangida, não ousei revelar antes do casamento, mas desde sempre esse leão me acompanha. Mora na porta do meu sonho e não deixa ninguém entrar ou sair. Por isso não tenho sonhos, minhas noites são escuras e ocas como um poço. Penalizado, o rei perguntou o que poderia fazer para livrá-la de tão cruel carcereiro. Quando o leão aparecer, respondeu ela, pegue a espada e corte-lhe as patas. Naquela mesma noite, antes de deitar, o rei botou ao lado da cama sua espada mais afiada, e assim que abriu os olhos, na semi-escuridão, zac, decepou as patas das feras em um só golpe. Depois, mais sossegado, retornou o sono. Ai, gente, estou gostando tanto dessa leitura que eu não consigo parar. Durante algum tempo, dormiu todas as noites, até de manhã, sem sobressalto. Mas numa madrugada quente, em que os edredões de pluma pareciam pesar sobre seu corpo, acordando todo suado, viu que o quarto real estava invadido de dezenas de beija-flores e que um enxame de abelhas se agrupava na cabeceira. Depressa cobriu a cabeça com lençol e, debaixo daquela espécie de mortalha, atravessou as horas que ainda o separavam do nascer do dia. Só percebeu o primeiro espreguiçar da rainha e emergiu de dentro da cama, contando-lhe da bicharada. É que dormindo ao seu lado, meu caro esposo, cada vez mais doces e mais floridos se fazem meus sonhos, explicou ela, sorrindo com ternura. E ele, desvanecido com tanto amor, pousou-lhe um beijo na testa. Muitos meses se foram tranquilos. Porém, uma noite, agora vocês vão ler o resto sozinhos. E eu também vou ler sozinha aqui, mas não agora, porque eu preciso dar prosseguimento à aula. Tem um glossário aqui do lado, na página seguinte, que vocês podem olhar palavras que vocês não conhecem, tá bom? Vocês não precisam ficar sem conhecer. Ó, vai aparecer um unicórnio, vai ser bem legal. Vamos lá. Eu tô indo para a página 142, tá bom, gente? Agora a gente vai falar sobre a leitura. No caso, vocês têm que pausar esse vídeo, acabar de fazer a leitura para poder ouvir os comentários. Beleza? Então vamos lá. Entre Leão e Unicórnio, que é o título desse texto que a gente acabou de ler, da escritora Marina Colasanti, é um exemplo de texto que apresenta uma narrativa fantástica. Essa definição é usada para enredos que se baseiam em acontecimentos impossíveis se realizar de acordo com a lógica de nossa realidade. Essa forma de narração pode ser contada por meio de gêneros textuais, como conto, romance. Precisamos entender um pouco melhor as semelhanças e diferença entre conto e romance. Ambos têm como personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Você aprendeu que o romance se caracteriza por ser uma narrativa mais longa e o conto um pouco mais curto, certo? Que desenvolve uma história. Na verdade, o romance ele tem uma história principal, vivida pelos protagonistas, mas tem uns outros núcleos, né, de personagens que tem umas histórias que se desenrolam paralelamente a isso, tá? É comum que um número tenha um número significativo de personagens, ou seja, mais do que o conto. O conto tem aquela historinha central e tudo se desenrola em relação a ela. No romance, não, tem mais de um núcleo de histórias, entendeu? Então, tem mais de um conflito no romance, né? Mais de um espaço geográfico, cenário, além do intervalo de tempo tender a ser mais extenso. O conto apresenta numa história menor, aborda um conflito único, poucos personagens, então é um menor espaço de tempo, um cenário, né? Um cenário só e tal. Então, o Leão e o Unicórnio é um exemplo de conto, porque ele é curto, né? Ele tem ali um cenário e tal. Nessas histórias há elementos e situações que fogem da normalidade. Podemos notar a presença de fatos sobrenaturais. O universo fantástico leva o leitor para outro lugar do mundo com a leitura, né?
E quem lê esse tipo de narrativa tem ciência, né? Acredita, sabe muito bem que ela conduzirá a gente para um universo ilógico. Portanto, precisa entender como as leis desse novo mundo funcionam e reconhecer que elas criam uma realidade que apresenta uma certa coerência interna, mesmo mergulhada num ilogismo. O que isso quer dizer? Que não é muito lógico que o rei, né, fosse ter ali materializado do sonho da rainha um leão onde ele ia cortar as patas e ela ia poder ter bons sonhos, né, no caso. E o que que é a lógica interna aí dessa coisa, né? O que que faz essa verossimilhança interna desses contos irreais, fantásticos, né, ilusórios, e tal. Eu estava pensando esses dias porque eu sou ficcionada em vampiro. Adoro vampiro. Então tem aquela saga Crepúsculo, não sei se vocês já viram, né? Que tinha a Bella Swan e tal. Ali, os vampiros, é assim, quando o vampiro se transforma, ele é mais forte do que os vampiros antigos, o que eu achei super nada a ver, né? Já no Diário de Vampiro é o contrário. Conforme o vampiro fica mais velho, ele fica mais forte, que eu acho muito mais coerente. Então, dentro de cada história que eles criaram ali uma lógica interna. Então, assim, quando a gente vê uma saga, a saga Crepúsculo, a gente sabe, né, que tem lá até um desses, eu não lembro qual foi, dos quatro filmes, eles vão ser atacados por novos vampiros, uma série de novos vampiros que foram criados exatamente para detê-los, né? Para ir contra eles e tal. Então isso fazia sentido ali naquele mundo, naquele contexto que foi criado. Já no Diário de Vampiro já tem outro desenvolvimento, né? Quanto mais velho, mais forte, mais tudo é o vampiro, né? Então, aí aqui diz assim, que nessa coerência, né, na construção do enredo, da história, enredo, história, tá, gente? Que a gente viu no módulo 8 existe essa questão da verossimilhança ali, né? O que é aparentemente a verdade. Depois de eu falar aqui também de outra saga que eu amo, que é o Harry Potter, né? Que tem 7 romances. Romances são livros, né? Grandes, tal. Um universo da autora aqui, J.K. Rowling. Minha irmã ela é ficcionária. Se eu sou de vampiro, ela é de Harry Potter. Ela tem tudo Harry Potter. O namorado dela deu um negócio, uma luminária que aperta e aí a palavra não aperta. Só de falar a luminária acende. E a senha é aquele negócio de nove aquele número da passagem que eles têm que entrar num corredor, que é uma parede, mas eles atravessam, é mó barato. Fala uma senha, né, dessas aí acende a luminária. Aí fala outra senha, apaga a luminária, mó barato. É, Nesse mundo, né, tem vários elementos que rompem com a verossimilhança externa, que torna a história do menino bruxo uma narrativa fantástica. A verossimilhança externa é aquela que a gente conhece no nosso dia a dia, coisas que acontecem aqui que a gente tem como real, né, provável, comum, que acontece dentro de nós aqui, humanos e tal. Ao ler os livros ou assistir os filmes, né, notamos facilmente esses elementos. Alguns personagens, apesar de terem essência humana diferente, diferenciam-se de uma pessoa comum. O mundo está dividido entre os trouxas e os bruxos, né? Que lidam com magia, além de seres animais fantásticos, os dragões e tal. Também há objetos extraordinários que ajudam a compor essa realidade, que narram, ajudam na narrativa dos bruxos, como varinha mágica, vassoura voadora, chapéu falante, carro voador, trem que leva bruxos para uma escola de magia, né, lá em Hogwarts, né? A narrativa fantástica apresenta fatos fantasiosos que só podem existir por meio de imaginação.
Um exemplo desse tipo de narrativa é o Harry Potter, né? Onde muitos acontecimentos não podiam ser verdade no nosso mundo, então não tem uma verossimilhança externa, mas tem uma verossimilhança interna, porque quando a gente sabe que é uma narrativa ficcional, de ficção, a gente sabe que a coerência se faz dentro da história. Ou seja, se a gente está vendo um filme de que a gente sabe que tem bruxos e tal, é lógico que vai ter uma varinha, pode ter vassoura, pode ter animais fantásticos, etc, né? Aí fala um pouquinho aqui do Harry Potter, né? Quem não sabe, ele era um menino órfão, criado pelos tios, não tinha poderes, até que, né? Então aí a gente chega aqui a situação problema na página seguinte. Agora pergunta o seguinte: será que você consegue reconhecer as características de uma narrativa fantástica? Eu aposto que sim. Né? Analise aqui com o seu professor, né? Na verdade, você vai ter que analisar sozinho e depois a tia vai dar as respostas para vocês, tá? Sobre aqui o Peter Pan. Quem não conhece Peter Pan? Adoro, gente, adoro conto de fada, adoro. Sou muito, muito, muito fã dessas historinhas. E aí tem aqui, né, a Wendy, o Miguel, o João, né? São três irmãos. Peter Pan confia desses três irmãos que moram em Londres para conhecer a terra natal, né? Mas como que eles chegariam nesse lugar mágico? Então, o texto aqui é Quem Acredita em Fadas? Vocês vão ler para responder as questõezinhas aqui, tá? Deixa eu ver, porque não é toda. Vocês vão responder até a 5. Depois vocês vão ler o Irapuru para responder de 6 a 11, tá? E aí depois vocês vão ter outro textinho para responder aquelas questões de desenvolvimento, desenvolvendo as habilidades, né? Tá? Aí tem um Gotas do Saber aqui que eu vou dar uma lida. Diz assim: Tupã é uma entidade mitológica dos indígenas tupis. O nome desse deus na língua tupi significa trovão. E a gente tem o Thor também, né? Que dá a entender do trovão. Considerando o criador do universo, ele mora no sol. Tupã criou o espírito do bem e do mal para guiar as pessoas na terra pelos seus caminhos. E aí você vai responder as questões aqui e depois você não vai deixar de ler também. São textos pequenos, tá, gente? Não é grande igual aquele que a gente acabou de ler, não. Você vai ler aqui o Pinóquio. Amo, ai, gente, amo o Pinóquio. Eu usava muito o Pinóquio porque eu tenho uma filha, né, a Sofia, não sei se eu já contei pra vocês. Ela hoje tem 13 anos, mas quando ela era pequenininha, eu dizia muito pra ela que se ela mentisse, que o nariz dela ia ficar grande. E aí, lógico que já tinha contado a história do Pinóquio pra ela e tal. Tá bom, amorecos, então é isso. Façam os exercícios, aí a tia vai corrigir eles pra vocês, tá bom? Um beijo e até breve.